Continuando o nosso vídeo aí sobre as instalações elétricas de uma pequena residência, a gente vai partir para aquela planilha de tomadas, né? Mas antes vamos entender um pouco o que são a definição de tomadas de acordo com a NBR 5410. Então nós temos os pontos de tomadas de uso geral, que são chamados de PTUGs, e no linguajar aí do eletroeletrônico, do eletricista, a gente chama ela só de TUGs, que é uma tomada de uso geral, e o P vem de ponto, né? Então seria ponto de tomada de uso geral, ou comumente chamado aí de TUGs, tomadas de uso geral. Então essas tomadas, elas não se destinam à ligação de equipamentos específicos, e nelas sempre são ligados a aparelhos móveis ou aparelhos portáteis. Bom, essa também é uma definição que está na NR 5410. E o que quer dizer? Ele quer dizer que são tomadas que você não vai ter um aparelho específico ligado nele, por exemplo um chuveiro, mas você pode ter aparelhos que são portáteis, que é o caso aqui da enceradeira, do aspirador de pó, do secador de cabelo, de uma furadeira. E aí tem as condições para se estabelecer a potência mínima desses pontos de tomada. Então veja: banheiros, cozinhas, copas cozinha, áreas de serviço, lavanderias e locais semelhantes, a norma nos pede para atribuir no mínimo um ponto de 600 volt-ampere, volt-ampere é voltagem aparente, por ponto de tomada, até 3 tomadas, e atribuir 100 VA para os excedentes. Os demais cômodos ou dependências se atribui no mínimo 100 VA por ponto de tomada. E aí depois a gente vai entrar numa outra situação, que é a condição para estabelecer as quantidades de ponto de tomada de uso específico. Então de novo, ó, ponto, tomada de uso específico, PTUE. A gente tira o P no linguajar do dia a dia e fica TUES, que é tomada de uso específico. Então a quantidade de tomada de uso específico ela é estabelecida de acordo com o número de aparelhos de utilização, que sabidamente vão estar fixos em cada dada posição do ambiente. Então vamos entender isso aqui do que a norma dá um nó, né? Dá uma volta para falar de uma coisa simples. O que ela está querendo dizer? A norma quer dizer que uma tomada de uso específico seria para o chuveiro, para a torneira elétrica e para uma secadora de roupa, por exemplo. E aí a gente vai entender o porquê que a norma fala ponto e não tomada, né? Então quando a gente fala TUGs e TUEs, é um linguajar do eletricista, mas pela norma seria um linguajar até errado, né? A gente fala, tem certo de falar seria ponto. Por quê? Porque chuveiro não se utiliza tomadas, né? E uma torneira elétrica também não. Já a secadora de roupa, ela utiliza a tomada, mas ela é uma tomada de uma bitola em uma dimensão do fio um pouco maior. Então tem que se atentar a isso, que é justamente o que vem aqui na nota, ó. A ligação de aquecedores elétricos de água ao ponto de utilização deve ser direta, sem o uso de tomadas de corrente, e podem ser utilizados conectores apropriados. Bom, vamos aproveitar desse vídeo aqui e já vamos fazer uma degustação de um próximo vídeo que poderia ser. Há uma grande discussão, e aí vocês podem acompanhar pela internet, que alguns eletricistas eles não gostam de ligar o chuveiro dessa forma aqui. Tem eletricista que ensina a fazer uma emenda no fio do chuveiro. Então veja, é errado fazer emenda? Não, não é. Só que tem um problema. Quando você faz uma emenda para ligar um chuveiro, por exemplo, você vai isolar o fio. E com o aquecimento que se gera ao utilizar o chuveiro, a fita isolante acaba derretendo ou ela acaba ressecando. Então veja, a fita isolante ela não é uma fita térmica, ela é uma fita para isolação. Por esses motivos que quando se fez a norma 5410,
houve um grupo de pessoas que fez os devidos testes e aí chegou-se à conclusão de falar aqui que então que podem ser utilizados conectores apropriados. O que é um conector apropriado? É o conector de porcelana, porque ele é cerâmico e uma vez ele sendo cerâmico, ele não corre essa intempéries aí de derreter. Aí vão falar, tu pode usar terminal plástico? Então, não é recomendado, né? Ele fala apropriado. E hoje, 2024, nós temos no mercado algum outro tipo de conector, que eu não posso dizer o nome aqui, porque senão estaria fazendo jabá sem receber. Mas tem uns conectorzinhos aí, começa com a letra V aí, que são utilizados hoje em dia. Eu particularmente, nos anos de experiência que eu tenho, sempre utilizei o de porcelana e nunca tive problema. E aí, para o vídeo não ficar extenso, então no próximo vídeo nós vamos falar sobre as condições para se estabelecer a potência do ponto de tomada de uso específico. Então vamos entender, relembrar, tá? TUE ou PTUEs é tomadas, ponto de tomadas de uso específico, e TUGs é de uso geral. Então, só para contribuir aqui para a gente terminar, conforme que foi visto, para se prever a carga dos pontos de tomada é necessário primeiramente prever a sua quantidade. Essa quantidade, segundo os critérios, é estabelecida a partir do cômodo em estudo. Fazendo isso, necessário ter aí as condições que a gente precisa: ou o valor da área, ou o valor do perímetro, ou o valor da área do perímetro, e aí os valores de áreas dos cômodos da planta do exemplo já estão calculados, faltando o cálculo do perímetro, onde esse se fizer necessário para se prever a quantidade mínima dos pontos de tomada. E no próximo vídeo nós vamos falar dessa tabelinha aqui. Então lembre-se, no vídeo anterior estava o ponto de iluminação e agora a gente vem para as tomadas. Então, só para a gente degustar aqui um pouquinho, a dependência, que é a área de serviço, por exemplo, ela tem 5,95 metros de área, então ela é inferior a 6 metros, então não nos interessa o perímetro. E aí a quantidade mínima de tomadas para uso geral, vamos considerar 2, que é uma para a máquina de lavar e são 2 tomadas de uso específico, né, perdão, e 2 para uso geral. De uso específico, nós vamos ter uma tomada para a máquina de lavar roupas. Se a gente pegar a sala, nós temos 9,91 metro quadrado, temos 12,6 metros de perímetro. Aí a gente vai ver o que a norma fala, que ela vai estar falando para usar de 5 em 5, porque é sala, então seria 5 metros uma, 10 metros duas, sobra 2,6, 2,6 é menor que 3, então eu considero 3 e aplico mais uma, e eu tenho 3 tomadas de uso geral. Ponto de tomada de uso geral. Aí o próximo vídeo a gente vai estar trabalhando mais essa tabela. Espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, compartilhe e ajude o nosso canal a crescer. Muito obrigado e até a próxima.